Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elane Oliveira e começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços para você. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. O governo federal vai encerrar programa de escolas cívico-militares no fim do ano. Estudo mostra que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E em 2022 foram registrados 270 acidentes fatais com a rede elétrica. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95.9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. O Instituto Federal de Roraima abriu inscrições para o Programa Institucional de Fomento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras, o Inova 2023. São 20 vagas de R$ 3.000 a R$ 6.000. Confira os detalhes na reportagem. O Instituto Federal de Roraima publicou o edital do Programa Institucional de Fomento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras, o Inova. São 20 vagas, totalizando R$ 87 mil de investimento. O período de inscrição vai até o dia 6 de agosto pelo Sistema Unificado de Administração Pública, o SUAP. O objetivo do programa é selecionar projetos de práticas pedagógicas de servidores que atuam tanto no ensino médio técnico quanto na graduação, em cursos de licenciatura, tecnologia e bacharelados, nas modalidades presencial e à distância do ano letivo de 2023. Pode se inscrever servidor efetivo que esteja em atividades nos campos, seja professor ou técnico administrativo. Cada projeto contemplado será executado mediante auxílio financeiro. Os valores variam de R$ 3.000 a R$ 6.000. O campus do Bonfim vai fomentar 4 projetos com bolsas de R$ 3.000. O campus Boa Vista terá 3 projetos financiados, cada um com bolsa de R$ 3.000. No campus Boa Vista, Zona Oeste, serão mais 2 projetos com valores de R$ 3.000 cada. No campo Novo Paraíso, serão selecionados 6 propostas para receberem individualmente R$ 5.000. No campus Amajari, serão 5, recebendo R$ 6.000 cada um. O Inova estimula e apoia práticas pedagógicas inovadoras que estimulam para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem e para a melhoria da qualidade da educação nas diferentes modalidades nos cursos técnicos e de graduação. A coordenadora do Núcleo de Programas e Projetos de Ensino do Instituto Federal de Roraima, Sâmia Leite, comentou os objetivos do Inova 23. Quando falamos em práticas pedagógicas inovadoras, a intencionalidade é destinada a ações de ensino-aprendizagem que possam romper as barreiras do tradicional, utilizando diferentes abordagens, metodologias, estratégias e espaços de saberes, tendo como protagonista o estudante. Assim, podemos destacar algumas contribuições, como a interdisciplinariedade, a integração dos servidores, auxiliando nos processos que envolvam aprendizagem, em ações relacionadas às atividades de ensino e, claro, valorizando projetos e incentivando novas iniciativas de caráter pedagógico que oportunizem inovação no âmbito acadêmico. O IFRR é uma instituição que integra ensino, pesquisa, extensão e inovação. Para tanto, a finalidade do Inova é estimular e apoiar as práticas pedagógicas inovadoras, por meio de projetos que serão desenvolvidos nos cursos técnicos e de graduação, nas modalidades presencial e EAD. O resultado final será publicado no dia 28 de agosto. As atividades iniciam no dia seguinte. Até o dia 22 de setembro,
deve ocorrer o repasse financeiro dos projetos contemplados. As atividades devem ser encerradas dia 30 de novembro, com a entrega dos relatórios final e de prestação de contas. De Edileuson Almeida, para o 30 Minutos. O governo federal vai encerrar o programa de escolas cívico-militares. De acordo com o MEC, será feita uma transição cuidadosa das atividades para não comprometer o dia a dia das escolas. Em Roraima, o governo do estado deve manter o programa. O governo federal vai encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. De acordo com o Ministério da Educação, será feita uma transmissão cuidadosa das atividades para não comprometer o dia a dia das escolas. Desde o início do ano, a equipe do MEC estuda como finalizar o programa sem prejudicar as escolas participantes. Segundo o Ministério, 216 escolas aderiram ao modelo nas 5 regiões do país. Em nota, a Secretaria de Educação e Desporto informa que em Roraima, apenas a escola Fagundes Varela, localizada em Boa Vista, integra o Programa Federal das Escolas Cívico-Militares. A Escola Estadual Cívico-Militar Fagundes Varela permanecerá neste formato até o final do ano, uma vez que a Secretaria de Educação já havia renovado o acordo de cooperação técnica referente a este modelo de escola. Quanto às demais 33 unidades de ensino que compõem a rede de colégios estaduais militarizados e o Colégio Militar Estadual permanecerão no mesmo formato sem qualquer alteração. A nota não informou quantos estudantes são atendidos pelas escolas cívico-militares em Roraima. Jacildo Bezerra para o 30 Minutos de Notícias. Estudantes vão poder acumular bolsa de estudos de pós-graduação com salários. A CAPES está flexibilizando as regras para permitir que o bolsista possa acumular os 2 benefícios, ou até mesmo manter a bolsa e o salário que recebe em um emprego que não tenha relação com a área de estudo e de formação. Com informações da EBC, confira a matéria. A partir de outubro, a CAPES vai permitir o acúmulo de bolsas de pós-graduação e de outras remunerações. A CAPES é uma fundação do Ministério de Educação que coordena o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, ou seja, de quem se forma na faculdade e que tem interesse em continuar os estudos, pesquisando. Para isso, os alunos fazem um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado e podem receber um estímulo financeiro do MEC, que são exatamente essas bolsas no caso da CAPES. A CAPES está flexibilizando as regras para permitir que o bolsista possa acumular, por exemplo, 2 benefícios, ou até mesmo manter a bolsa e o salário que recebe em um emprego que não tenha relação com a área de estudo e de formação. Essas 2 situações não são permitidas com as regras atuais, mas serão a partir de outubro. A exceção é para o acúmulo de bolsas de um mesmo nível pagas com recursos federais. Por exemplo, uma bolsa de mestrado da CAPES e outra de mestrado do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O acúmulo dessas 2 bolsas não será permitido porque as 2 são pagas pelo governo federal, mas o estudante pode ter uma bolsa da CAPES e, por exemplo, outra de uma fundação estadual de amparo à pesquisa, já que o dinheiro desta última vem do Estado. As instituições de pós-graduação vão ter autonomia para criar regras mais adequadas às demandas locais e às áreas do conhecimento e serão responsáveis pela aplicação, pelo monitoramento e pela fiscalização do cumprimento das novas regras. Segundo a CAPES, a medida pode atrair pesquisadores para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país e conectar mais a academia aos demais setores da sociedade. De acordo com Dácio Roberto Mateus, vice-presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a medida é bem-vinda. Eu acho que essa é uma medida importante porque passa para uma decisão de cada uma das universidades a possibilidade ou não de acúmulo da bolsa com o emprego
Apesar da recuperação dos valores das bolsas, ainda elas não são suficientes, né, para a manutenção integral dos nossos alunos e alunas. Então há ainda uma necessidade da manutenção do emprego para a sobrevivência dos nossos pesquisadores na pós-graduação. Em nota, a Associação Nacional de Pós-Graduandos disse que as novas regras representam um avanço nas medidas de pós-graduação, luta histórica da associação. Grazi Maia, para o 30 Minutos de Notícias. Levantamento inédito do IBGE aponta que 8,9% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, uma parcela da população que tem menor acesso à educação, trabalho e renda. Os maiores percentuais da população com deficiência foram entre mulheres e pessoas autodeclaradas pretas. O Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiências, considerando a população com idade igual ou superior a 2 anos. O número representa cerca de 9% da população. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Censo de 2022. Os maiores percentuais de PCDs foram entre mulheres, pessoas autodeclaradas pretas e na região Nordeste, que teve o maior percentual de população com deficiência no último ano, com aproximadamente 10%, o que equivale a cerca de 6 milhões de pessoas. A região Sudeste foi a que teve o menor percentual de população com deficiência, com 8%. Das quase 19 milhões de pessoas com deficiência, mais de 10 milhões são mulheres, o que representa 10% da população feminina no país. Os dados de educação, trabalho e rendimento das pessoas com deficiência mostram que, enquanto 94% das crianças sem deficiência de 6 a 14 anos frequentam o ensino fundamental, essa taxa é 15% menor entre as crianças com deficiência na mesma faixa etária. Em relação à renda das pessoas com deficiência, o rendimento médio do trabalho é de R$ 1.860, enquanto a média entre as pessoas sem deficiência é de R$ 2.690, uma diferença de R$ 830. De acordo com o IBGE, os principais tipos de deficiência entre a população brasileira são as motoras, visuais e cognitivas. Thiago Cortes para o 30 Minutos. Campanha alerta para a prevenção de acidentes com a rede elétrica. Em 2022, foram registrados 270 acidentes fatais no país. Confira mais com informações da EBC. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica antecipou para este mês o início da 17ª Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica. A Semana Nacional de Segurança com Energia Elétrica acontece sempre no início de agosto, mas foi adiantada para ampliar a divulgação sobre o tema, já que no mês de julho se tem normalmente as férias escolares com as crianças se colocando em uma maior exposição de risco. Os dados apontam que em 2022 foram registrados 756 acidentes envolvendo a rede elétrica, sendo 270 fatais. O objetivo da campanha é zerar o número de acidentes, principalmente os acidentes fatais. A população com conhecimento dos riscos e aos cuidados irá colaborar para uma maior redução. Os maiores índices de acidente com a rede elétrica são observados no momento da construção ou manutenção predial, em que os trabalhadores, por descuido ou erro, tocam a rede eletrificada. Também em casos de furto de condutor ou equipamento da rede e quando se faz uma ligação clandestina, conhecida popularmente como gato. As regiões Norte e Nordeste concentram mais de 60% dos acidentes com redes elétricas. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Estudo mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que esse é o maior volume da série histórica iniciada em 2010. Confira os detalhes. O número de famílias endividadas cresceu no mês de junho. A nova pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registra aumento de 0,2% em junho no número de famílias que relataram ter dívidas a vencer. O índice alcançou 78,5% das famílias brasileiras, maior volume da série histórica iniciada em 2010.
Desse total, 18,5% das famílias se consideram muito endividadas. A alta proporção de endividamento interrompe sequência de 4 meses de estabilidade no indicador. A alta da proporção de endividados interrompe sequência de 4 meses de estabilidade do indicador. Em contrapartida, a parcela média da renda comprometida com dívidas alcançou aproximadamente 30%, o menor percentual desde setembro de 2020. A economista Isis Ferreira, responsável pela pesquisa, explica que a queda da inflação e o mercado de trabalho foram os responsáveis por essa melhoria da pressão das dívidas na renda, principalmente das classes média e baixa. A gente tem tido um contexto benigno de inflação, a inflação corrente tem apontado desaceleração contínua e, além da inflação, a gente também segue tendo contratações líquidas no mercado de trabalho formal, então uma evolução positiva, mesmo que a uma taxa menor do que a gente teve no ano passado, e isso tem, de certa forma, auxiliado a renda, o rendimento, principalmente do consumidor aí nas faixas, nas classes média e baixa. No entanto, de acordo com a pesquisadora, esse cenário positivo não tem sido suficiente para reduzir a inadimplência. A inadimplência vem crescendo, a gente tem tido cada vez mais famílias com atrasos há mais tempo e, naturalmente, os juros mais altos, sem ainda uma perspectiva de queda, principalmente os juros de mercado. E com a inadimplência alta, fica mais difícil dos juros de mercado caírem, apontarem uma tendência de queda. Então, esses juros elevados vão continuar dificultando aí a quitação dessa dívida mais antiga, né? Porque a despesa de juros aumenta muito rápido e dificulta a quitação dessa dívida pelo consumidor. O endividamento cresceu em todas as faixas de renda pesquisadas, mas o aumento na proporção de endividados foi maior entre os consumidores com renda de 5 a 10 salários mínimos. Do total de consumidores com dívidas atrasadas, 4 em cada 10 entraram em junho sem condições de pagar os compromissos de meses anteriores, maior proporção desde agosto de 2021. De Edileuson Almeida, para o 30 Minutos. A Prefeitura de Boa Vista realizou nesse final de semana o AgroBV 2023. O evento, que durou 3 dias, aconteceu no Centro de Difusão Tecnológica, na região do Bom Intento, zona rural de Boa Vista. Confira os detalhes. Durante os 3 dias da AgroBV 2023, visitantes conheceram o campo experimental para apreciar uma das flores mais belas do mundo, o girassol. O evento ocorreu neste final de semana no Centro de Difusão Tecnológica, CDT, região do Bom Intento. Em 2022, a AgroBV recebeu mais de 20 mil pessoas. Este ano, o público foi bem maior. No sábado, foi realizada a terceira AgroBV Rum, uma corrida de aventura com a participação de 600 pessoas. O percurso de 5 km passou por trilhas, estradas de barro e poças d'água. Diana Paula Lopes para 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Eu volto em 1 minuto. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jordales Bravo e a entrevista do dia. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Hola, buenas tardes. Iniciamos la entrevista del día en español. Hoy cambia un poco la programación. Le damos la bienvenida a los estudios de Radio Universitaria 95.9 FM al venezolano Pedro Brito, pintor, técnico profesional, trabaja en el área de efectos decorativos y oriundo del Tigre, estado Anzoátegui. Bienvenido, Pedro. Bien, gracias, querida. Buenas tardes, mi gente. Primeramente, una gran satisfacción estar aquí con ustedes. Agradecer aquí a la Radio Universitaria a mi amiga Jordali por la invitación y a mi amiga Kevin. Un poco difícil mencionar el nombre de ella, pero muchas gracias por haberme indicado en esta entrevista. Gracias a ti por estar con nosotros. Pedro, cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil de migrar
a Brasil? Ve, lo más difícil ha sido, ¿cómo haría para explicarte esa parte? Porque a pesar de todo, difícil para mí no ha sido, ¿verdad? Sí he pasado por situaciones grandes, pero yo creo que la parte más difícil que yo he tenido aquí en relación a la confianza con el cliente. Era la parte más difícil que se me hacía en un comienzo, y el idioma. El idioma. Sí, creo que es difícil para todos. Pero bueno, poco a poco me he ido adaptando. Háblame un poco de ese emprendimiento, cómo inició. Ve, ya yo trabajaba con esa parte de efectos decorativos y pintura en Venezuela. Yo llegué aquí a 6 años atrás ya prácticamente. Primeramente, no fue un emprendimiento que yo quise hacer desde que dije que yo voy a... Yo siempre tuve la mentalidad, porque desde chamo siempre me ha gustado ser un trabajador independiente. Hoy yo tengo una empresa registrada, CNPJ registrado, trabajo con varias personas. Mi meta siempre fue trabajar y creciendo. Uno de los motivos, las principales cosas que yo hacía yo estaba en todos lados. Yo estaba en todos lados, pues si te hacía, había un evento para pintor, había un entrenamiento, un curso, cualquier cosa, yo siempre estuve presente, porque mi mentalidad era cómo yo tenía que ser diferente aquí. Yo tenía que me diferenciar con mis parceros que ya están aquí, que ya tienen tiempo, y con mis amigos los brasileños también, pues, ¿me entiendes? Entonces yo tenía que hacer algo para diferenciar, y lo que yo hice diferente fue estudiar. Yo comencé a estudiar la rama que yo trabajo, ¿me entiendes? Yo comencé a estudiar la rama de la pintura. ¿La estudiaste aquí o en Venezuela? No, la estudié aquí. En Venezuela yo solo trabajaba la parte teórica, la parte práctica, disculpe. Y aquí yo vine, ¿verdad? Porque es muy fácil saber una práctica, más es muy difícil saber una teoría. Entonces, conseguí juntar esas dos partes, pues fue lo que yo intenté hacer. Tuve mucho apoyo en esa parte. Muchos amigos míos me decían que yo estaba en el lugar correcto, ¿verdad? Como todo, ¿no? Siempre tienen las críticas, que tú estás aquí otra vez y tal. Se aparece por todos lados, pero siempre estaban las críticas. Yo me apoyé en esas críticas positivas de las personas que me decían que yo estaba correcto, pues. Y yo me enfoqué en eso. Me enfoqué en estudiar, ¿verdad? Me enfoqué en estudiar la pintura y... ¿Cómo te explico? Y fui estudiando, fui participando, hasta que un día me llegó la oportunidad, me hicieron una invitación para yo implementar un curso, y de ahí para arriba nunca paré. Qué bueno, me alegra eso. Estamos conversando con Pedro Brito, él es venezolano, pintor, técnico profesional, trabaja en el área de efectos decorativos y oriundo del Tigre, estado Anzoátegui. Pedro, cuéntame cuántas personas participan en ese emprendimiento contigo. Oye, va a depender mucho del tipo de trabajo que yo vaya a hacer. Mayormente siempre trabajo con 2 o 3 personas, pero dependiendo del trabajo, puede pasar 5 o 6 personas más. Fijo, conmigo trabajan solo 2. Solo 2. Cuéntame, ¿qué es lo más difícil, qué es lo que más extrañas de Venezuela? Mi mamá, mi familia. ¿Tienes a tu familia? Sí, sí. Yo tengo aquí mi esposa, que yo soy casado, tengo 2 niños. Tengo una niña de 9 años y tengo un niño de 5, ¿verdad? Pero mi mamá y mis hermanos, que ya tengo desde que llegué aquí, 6 años que no lo veo. Eso es lo que sí me... Porque yo no soy fanático, ni soy afán de comida, de lugar, porque allá en Venezuela yo viví en 3 estados diferentes, pues siempre he estado por todos lados, ¿me entiendes? Y nunca se me ha sido esa parte de extrañar una tradición, aquello. No, yo estoy tranquilo. Lo que me hace falta es mi familia. Volviendo al emprendimiento, Pedro, cuéntame ese trabajo que haces, ¿cómo es eso de decoración? ¿Qué materiales utilizas? Ve, yo trabajo con toda la parte que tiene que ver con efectos decorativos artísticos que son creados por mí mismo, junto con el conocimiento, o sea, con la ayuda del cliente, que él decide lo que quiere hacer. Yo trabajo con mi desenvolvimiento más con efecto mármol, que es como una pared que queda como una piedra de mármol, un porcelanato completo, ¿me entiendes? Entonces... yo utilizo la experiencia que yo tengo, converso con el cliente para ver cuáles son las ideas que él tiene y lo consigo reproducir para pasarlo para la pared, ¿verdad? Y eso tiene una durabilidad de 15, 20 años ahí, hasta que si no tiene problemas de infiltración ni nada de eso, queda el resto de la vida ahí. ¿Y has tenido mucho trabajo aquí, muchos clientes? Oye, si te digo que gracias a Dios ya va para 2 años que yo no consigo parar de trabajar, gracias a Dios. No me falta clientes. ¿Piensas volver a Venezuela? Por ahora no. ¿Te sientes bien aquí? Estoy tranquilo. Yo he sido bien recibido.
¿verdad? Nunca he tenido problemas de preconcepto, de discriminación, como todo. Nosotros no somos moneda de oro y hay personas que a uno le cae bien, otras no. Claro. Y yo también no me ligo mucho para esas cosas, para lo que dicen, para lo que hablo. Mi trabajo es crecer y hacer lo que es correcto, ¿verdad? Entonces yo me dedico a eso, pero en relación a ese tipo de cosas nunca he tenido ese tipo de problema de preconcepto, de que la gente me va a estar viendo mal, que va a estar... Gracias a Dios no he tenido. Sí he tenido ese problema porque ese pequeños detalles, ¿sabes? Que hay gente que no les gusta, otros que sí les gusta, otros que piensan que uno es arrogante, otros piensan que uno es envidioso, otras personas que lo son, pero eso a mí no me afecta en nada. Mi foco es crecer y hacer acontecer. ¿Has trabajado con algunas empresas? Sí. ¿Cuáles? He trabajado con Visual Tintas. Uh-huh. Fue la primera empresa que me dio la oportunidad. Trabajé con ellos como pintor técnico responsable. Yo daba los entrenamientos tanto para los vendedores como para los pintores. Yo fui consultor técnico de la empresa Visual Tintas y de la marca Coral aquí en Boavista. Cuando daba un problema con la pintura podía ser tanto con la pintura o el pintor que hizo algo errado, entonces ellos me llamaban para ver qué era lo que estaba pasando. Y en relación al lanzamiento, cuando lanzan productos nuevos, a mí me llegaba directamente los entrenamientos online y yo se los transmitía después a los pintores y a los vendedores. ¿Qué le pudieras decir a los que están comenzando en este momento a emprender aquí en Boavista? Yo lo que le puedo decir a las personas que están pensando en emprender, que se enfoquen en ser diferentes y no el número uno. Porque ser el número uno, siempre se enfoca en ser el mejor, es difícil porque siempre hay personas que van a estudiar más que tú, siempre hay personas que van a hacer muchas cosas. ¿Me entiendes? Entonces yo digo que todos nosotros tenemos que conseguir ser diferenciados, ser diferente. Ser diferente va a ayudarte mucho a crecer, conseguir nuevas oportunidades, muchas cosas, pero tienes que ser diferente. No puedes intentar ser el primero ni el mejor. Ser mejor que uno mismo, no mejor que nadie, y ser diferente. Para mí, sí me ha funcionado, siempre me ha funcionado ser diferente. Buscar la diferencia tanto en el conocimiento como en el trabajo, en la forma de hablar, en la forma de vestirse. Uno tiene que buscar esa diferencia y transmitírsela para la persona, pues, ¿verdad? Eso es lo que yo le puedo decir a las personas que están aquí pensando en emprender. Estudien, tienen que estudiar lo que hacen. Siempre he sido en contra de las personas que son amadores, que trabajan el resto de su vida en un trabajo y no tienen visión de crecer, de hacer algo, sino que pasan el resto de su vida haciendo lo mismo, sino que tienen que estudiar para siempre dar un escalón, un paso más para el frente, y para eso tiene que ser diferente, tiene que tener el deseo de querer aprender, porque si no. ¿Cómo hacen para ubicarte? Yo tengo Instagram. Uh-huh. Mi Instagram es Pedro Efeitos Decorativos y mi número de teléfono. ¿Puedes decirlo? Sí. Sí, puedes decirlo. Ok, 95-991-263860. Pueden me llamar ya en el WhatsApp. Quien tenga alguna duda sobre pintura. Yo también doy cursos de pintura y efectos decorativos para las empresas, y siempre estamos en proyectos nuevos. Yo di 9 cursos aquí en la ciudad ya de pintura y efectos decorativos. Bueno, invitar a el que quiera aprender. Está mi número de teléfono que lo acabé de pasar, y mi WhatsApp, mi Instagram, que quisiera puede me seguir. ¿Puedes repetirlo? El número telefónico en Instagram. Sí, el Instagram es Pedro Brito Efeitos. Y el WhatsApp es 95-991-263860. Puede llamar si necesita alguna cosa. Bueno, estamos aquí para ayudarnos. Bueno, Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Claro que sí, yo aceptaré la invitación. Finalizamos la entrevista del día. Gracias a Pedro Brito, quien es pintor, técnico profesional, trabaja en el área de los efectos decorativos, oriundo del Tigre, estado Anzoátegui. Y gracias por estar con nosotros, Pedro. De nada, querida. Muchas gracias a ustedes, la radio, aquí por la invitación. Una vez más, agradecido aquí con la radio universitaria. Y bueno, agradecido con ustedes y con Dios. Y bueno, nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Yogdalis Bravo.
E eu fico por aqui. E agora vamos de carona no voo 959 com a melhor seleção musical de Roraima. Eu sou Elane Oliveira, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.